Que Deus, Espírito Santo, que colocou a fé no coração das crianças, também de cada um de nós, nos ilumine quando nós queremos meditar na sua palavra, especialmente nas palavras aí da epístola que nós acabamos de ouvir. Amém. Irmãos e irmãs, não sei se vocês já tentaram alguma vez conversar assim com uma autoridade ou com alguém muito famoso. Não é muito fácil. Eu vi esses dias uma notícia de um famoso líder indígena aqui do Brasil, que ele tentou ter um encontro com o presidente lá em Brasília. E ele não conseguiu. E ele é bastante conhecido, é um líder dos indígenas há muito tempo. Então a gente vê assim que mesmo para pessoas famosas, às vezes não é fácil conseguir uma reunião com uma autoridade. Agora pense assim, se para alguém famoso já é difícil, imagina nós, né? Somos cidadãos comuns, somos pessoas que não têm influência política, econômica. Para nós, uma audiência com uma autoridade, assim como um governador, um presidente, né? É algo quase impossível. É muito difícil a gente poder chegar lá e conversar com uma pessoa assim. A gente pode dizer assim que certas autoridades, elas são inacessíveis, né? A gente não tem acesso. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que pensa que Deus é assim, que Deus é um ser inacessível, que é muito difícil poder chegar perto dele, falar com ele. Talvez alguns poucos privilegiados tenham contato com Deus. E aí muita gente, tendo essa ideia sobre Deus, tenta dar como a gente diz aqui no Brasil, um jeitinho, né? Encontrar alguma forma para tentar se aproximar de Deus. Por exemplo, fazem promessas, fazem um monte de obras, fazem campanhas de fé, quem sabe fazem até sacrifícios, fazem ofertas especiais, tentam obedecer rituais, regras, procissões e assim por diante. Mas a verdade, meus irmãos, é que se a gente tentar chegar a Deus fazendo esse tipo de coisa, dessa forma, nós vamos, na verdade, nos afastar mais ainda de Deus. Ele vai ficar ainda mais longe de nós. Por quê? Porque nenhuma obra e nenhum caminho humano leva alguém mais perto do Deus verdadeiro. Por quê? Porque Deus é totalmente santo e nós somos totalmente pecadores. Então, tentando com coisas humanas, nós não vamos ter acesso a Deus. A gente ouviu no domingo passado, né, aquele jovem perguntando para Jesus: o que eu devo fazer para ganhar, para herdar a vida eterna? E ele acreditava que ele cumpria os mandamentos de Deus. Talvez ele pensava que assim ele estava mais perto de Deus, ele teria, né, acesso a Deus. Mas aí Jesus colocou a fidelidade dele à prova. Quando ele falou assim: vende tudo que você tem e fica só comigo. E ele então não quis deixar as suas riquezas, porque era nas riquezas que o coração dele estava agarrado. É ali que ele tinha a sua firmeza, em vez de estar firme em Deus. E é muito interessante, né, que o caminho para chegar em Deus, o caminho da salvação estava ali na frente do nariz dele. Jesus Cristo. Que logo depois, um tempo depois, iria lá para a cruz
para ali morrer, ressuscitar, como a gente disse no credo. Então, abrir o caminho do céu, abrir para nós o caminho para Deus e para o seu reino de paz e vida eterna. E aí nós chegamos então na leitura de hoje, onde o apóstolo fala do Salvador, que é Jesus, e chama ele de sumo sacerdote, o grande sacerdote que entrou nos céus. E ele diz, por isso nós temos que guardar firme a nossa confissão. Então, com esse texto, a parte final aqui do texto que a gente ouviu, eu trouxe esse tema para nós. Pela cruz de Cristo, nós chegamos ao trono da graça de Deus. Vamos entender um pouquinho esse negócio de sacerdote. Os sacerdotes superiores, ou os sumos sacerdotes, eles eram lá na religião do povo de Deus no Antigo Testamento, quer dizer, antes de Cristo nascer, eles eram os únicos que podiam entrar só uma vez por ano, num lugar lá do templo de Deus, que era chamado de Santo dos Santos, ou Santíssimo. E aquele lugar representava a presença máxima de Deus entre o seu povo. E esse lugar ele era separado lá no templo por uma cortina muito grossa. Então imaginem aqui, se fosse aqui seria assim, ó. Essa parte aqui seria o Santo dos Santos, e aqui teria uma cortina bem grossa. E lá dentro ficava a arca de Deus com as tábuas dos mandamentos, né? E lá, esse grande sacerdote só entrava uma vez por ano. E era interessante que, quando ele entrava lá, eles até amarravam na perna dele uma corda. Por quê? Porque se ele entrasse lá, tivesse um ataque do coração, qualquer coisa, e morresse lá dentro, ninguém podia entrar para tirar ele. Então, se ele demorasse muito para sair, eles puxavam ele pela corda. Porque esse era um lugar sagrado. Agora, esses sacerdotes eram pecadores também. Então, antes de entrar ali, eles também tinham que se purificar diante de Deus, com ofertas, com sacrifícios pelos seus pecados. E como todo o povo, como a gente também, esses sacerdotes eram mortais, quer dizer, um dia eles iam morrer e teria que ser escolhido um substituto, né, para continuar fazendo esse trabalho. Então, não existia nenhum grande sacerdote perfeito. E aí entra então o apóstolo dizendo, mas existe um sim, um sacerdote que é perfeito, que é puro, que nunca morre, é Jesus Cristo. Ele foi tentado em tudo, como nós somos, mas a Bíblia diz que ele não pecou. Ele cumpriu todos os mandamentos de Deus, toda a lei de Deus, toda a vontade de Deus, todos os planos de Deus no nosso lugar. E ao mesmo tempo que ele foi o sumo sacerdote, ele também foi o sacrifício no nosso lugar, lá na cruz, para pagar pelos nossos pecados. A diferença é que aqueles sacerdotes tinham que fazer sempre de novo, né, sacrifícios. Jesus fez de uma vez por todas em nosso lugar. Quando Jesus morreu, aconteceu uma coisa muito interessante. Jesus lá na cruz gritou, né? Pai, nas minhas mãos entrego o meu espírito. Ali ele completou a vitória com a morte, contra a morte. Aparentemente ele estava perdendo, mas ele estava vencendo a morte. E olha o que aconteceu quando ele disse isso. Lá no templo, em Jerusalém, quando Jesus gritou isso, aquela cortina grossa que tinha lá se rasgou no meio. Por quê? Porque estava mostrando que com Jesus não tem mais essa cortina. Jesus abriu o caminho para a gente poder chegar diante do trono de Deus. O caminho é o próprio Jesus. Então, pela cruz de Cristo, nós chegamos ao trono da graça. Um pouquinho mais para frente, no capítulo 5, o apóstolo fala assim, ó. Jesus, mesmo sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, se tornou o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ou seja,
Jesus cumpriu o grande objetivo, a grande missão que Deus tinha para ele aqui no mundo. Ele se ofereceu como sacrifício ao Pai, se tornou a única e verdadeira fonte de salvação para nós, e essa salvação é dada de graça para todo mundo que crê em Jesus. Então, através de Jesus, nós agora podemos chegar ao altar de Deus, ao trono da graça de Deus. Assim como aquele jovem rico lá foi convidado, por Jesus a colocar a sua confiança somente, totalmente em Deus, e não mais nas suas riquezas, não mais em si mesmo, Deus também convida, meus irmãos, eu e vocês, para nós olharmos fixamente para Jesus, com os nossos corações, nossos olhos, nossa mente, e lembrar que foi na cruz de Jesus que Deus se tornou acessível para nós, que Deus se tornou que é chamado de nosso Pai, que Deus se tornou nosso amigo, amigo de cada um de nós. A gente é convidado a cantar, como diz o hino 426 do nosso hinário, eu creio em ti, Senhor, pois tu sofreste a dor por mim na cruz. Cantar isso e deixar de olhar para nós mesmos. Deixar de olhar para os nossos pecados, olhar para eles sim em arrependimento. Deixar de olhar para as qualidades ou virtudes que a gente acha que tem. Deixar de olhar para as obras que a gente pratica. Deixar de olhar para a nossa obediência. Olhar somente para a cruz de Jesus, porque é pela cruz de Cristo que nós chegamos ao trono da graça. Então, nós não precisamos ter medo do nosso Deus. Talvez, alguém que vai encontrar com uma autoridade vá com um pouco de medo, Puxa, como é que vai ser? Nós não precisamos ter medo de chegar diante de Deus. A gente pode chegar com toda a confiança. Veja o que diz aqui o apóstolo. Aproximemo-nos, portanto, do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em tempo oportuno. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, quem talvez vai assistir essa mensagem depois, eu quero deixar essas palavras aqui para você. Se você está hoje triste, desanimado, olhe para Cristo e para a sua graça. Se você está se sentindo pequeno, inútil, olhe para Cristo e para a sua graça. Se você acredita que você não tem perdão, que você não merece perdão, olhe para Cristo e para a sua graça. Se você acredita que você não consegue perdoar alguém, olhe para Cristo e para a sua graça. Se você pensa que a sua fé é muito fraquinha, olhe para Cristo e para a sua graça. Se você está sofrendo com dor, com angústia, olhe para Cristo e para a sua graça. Talvez você já pensou, ou pode estar pensando, eu espero que não, mas talvez você já pensou, eu estou perdido. Para a minha vida não tem mais solução. Se você pensar assim, pare de pensar. Olhe para Cristo e para a sua graça. E se você quer se aproximar do Deus verdadeiro, ser recebido por esse Deus com amor, com salvação, olhe para Cristo e a sua graça, porque é pela cruz de Cristo que nós chegamos ao trono da graça de Deus. Jesus é o nosso Rei da graça, Rei de misericórdia. Ele traz todo o amor do Pai para nós, Ele nos dá caminho livre para a gente chegar diante de Deus. Mas nós nunca podemos esquecer, meus irmãos, que para abrir esse caminho, Ele teve que primeiro passar pela cruz. Ele teve que sofrer no nosso lugar, morrer pelos nossos pecados. Sem a cruz, a gente não teria salvação. A gente não teria caminho para o trono da graça de Deus. Então,
nunca é demais a gente lembrar por que nós estamos aqui. Qual é o centro da nossa fé, o centro da nossa vida, o centro da nossa pregação, o centro da nossa igreja, da nossa doutrina. O centro é o Cristo crucificado, é o nosso Salvador. E é somente pela graça dele que nós chegamos ao trono da graça de Deus. Leve essa mensagem para quem está precisando conhecer a graça de Deus. Vocês sabem que no nosso mundo é muito mais fácil a gente receber paulada e crítica do que uma oferta de perdão e graça. Você conhece gente que está passando por alguma dessas coisas? Fala para ele que ele também tem caminho livre para chegar pertinho de Deus e receber a sua graça. Vamos ler todo mundo junto? Pela cruz de Cristo, chegamos ao trono da graça. Nós damos graças e glórias a Deus por Cristo e a sua cruz. Amém. Cantemos o ofertório.